a sua própria sepultura. Amém? E eu estou meditando na vida de Abraão já faz alguns dias, irmãos. E de ontem para hoje, o Senhor me levou nesse texto de Abraão, quando ele depara numa situação triste da vida dele. Sara era a mulher que Abraão amou, né? De paixão. Era a mulher que conseguia mudar a cabeça de Abraão. Então Sara era uma esposa que Abraão fazia tudo por ela. Até quando ela falou para Abraão: olha, tem aqui minha escrava para que ela tenha um filho com você, Abraão. Abraão ouvia. E este casamento de Abraão com Sara era um casamento que hoje, aos dias de hoje, não seria normal. Porque Sara era irmã de Abraão. Sara era irmã por parte de pai de Abraão. Naquela época os homens tinham o costume de ter algumas mulheres de concubina, aqueles homens que tinham dinheiro. O pai de Abraão era um homem favorável em dinheiro. Mas além de um amor de irmão, Abraão tinha um amor de esposo. E o mais interessante é que quando Abraão continuou a caminhada para Canaã, Sara esteve ao teu lado em todos os lugares. Quando Abraão foi para o Egito, Sara esteve com ele no Egito. E Sara era uma mulher muito linda, muito formosa, que quando ele esteve ao Egito, Abraão teve medo de contar que ela era sua esposa, com medo de alguém matar ele por causa da sua esposa. E aí ele combina com ela: você fala que você é minha irmã. Ou seja, ele não mentiu, mas contou uma meia verdade. Abraão não mentiu. O problema da igreja hoje, ela não é a mentira, irmão. A igreja não está mentindo. O problema é que a igreja está contando a meia verdade. Abraão contou: ela é minha irmã. Mas não contou: ela é minha irmã, mas eu casei com ela porque ela é minha irmã por parte de pai, mas não irmã por parte de mãe. Então o problema hoje não é a mentira nas igrejas. O problema não é a mentira no casamento. O problema não é a mentira na família. O problema é a meia verdade. E por se ter meia verdade, coisas acontecem para Abraão e para a geração e também para o Egito. Quando o rei fica sabendo, quando o faraó fica sabendo, o faraó fala assim: está aqui sua mulher, eu não quero a sua mulher, cara, por que você não falou isso para nós antes? Que desgraça você trouxe sobre a nossa vida? Por não falar a verdade, cara, não, olhar isso, por não contar toda a verdade, é falar apenas a metade da verdade. E não bastando isso, Faraó enriqueceu Abraão. E quando Abraão sai do Egito, Faraó dá-lhe os presentes para Abraão, e Sara também ganha uma escrava. Ou seja, toda vez que nós contamos meia verdade, nós vamos ter que levar uma escrava de presente. E essa escrava, essa serva de Sara, foi a mesma que, com o passar dos anos, teve um filho do seu marido, e depois ficava zombando de sua senhora, porque a sua senhora é estéril e ela tinha um filho. A escrava se colocava num lugar acima da senhora. Mas eu não quero chegar aqui ainda, né? Abraão caminha de volta para Canaã, e chega uma hora que ele está na terra dos filisteus, que é próximo, perto de Canaã, hoje conhecido como Negueb, como deserto do Negueb, por aquela região. E Abraão encontra um rei
E é tão interessante que quando Abraão encontra este rei, de nome Abimeleque, Abraão comete a segunda meia-verdade. Ele já tinha errado no Egito, o Senhor já tinha falado, só que ele achou que ia ficar por isso mesmo, porque o nível de justiça do Egito era muito baixo. Mas Faraó encontra com Abimeleque, aliás, Abraão, Jesus. Abraão encontra com Abimeleque, que era o rei dos filisteus, e Abraão começa a cometer seu segundo erro, que é não contar a verdade por completo. E toda vez que nós não contamos a verdade ou não liberamos a verdade, nós não somos curados dela, irmão. A nossa cura, ela depende do quanto disposto nós estamos em liberar toda a verdade. Porque senão nós só estaremos perdendo tempo num processo de cura. Aí Abraão chega e fala: Sara, você é muito linda. Esse rei é poderoso. E é costume de todos os reis tomar por mulher quem ele quiser tomar. Se ele ficar sabendo que você é minha esposa, a primeira coisa que ele vai fazer, ele não vai tomar você, ele vai me matar para você ser viúva, e depois que você for viúva, ele vai te tomar. Então vamos fazer o seguinte: nós já conhecemos essa história, e por favor, você diga que você é minha irmã. Querido, você pode contar a meia verdade em todo lugar, menos num ambiente que o nível de justiça está alto. Menos num ambiente que o nível de justiça já está no reino. Porque quando Abraão contou isso, que ela era irmã dele, que o rei tomou ela como mulher, que o rei leva ela para dentro da casa dele, o rei não tinha possuído ela como mulher ainda, mas ele tinha levado ela para dentro da casa. A primeira coisa que o Senhor vem ao rei e fala assim: ei, você está com a mulher que é casada e ela tem um marido, não toque nela. Aí o rei disse: como, Senhor? Eu não sabia. Ela tem marido. Porque o rei, ele tinha relacionamento com o Senhor. E olha que era um rei de um povo filisteu. Dá para entender isso? Que lá na frente foi o povo que mais perseguiu o povo de Israel. Era um povo que adorava outros deuses, mas esse rei Abimeleque, ele tinha um relacionamento com o Senhor. Tremendo foi que o rei chegou em Abraão: o que está acontecendo? Por que tamanha maldade você veio trazer para nós? Qual foi o mal que nós te fizemos para você contar essa meia verdade para nós? Olha aí, o Senhor Deus falou que feriu minha casa inteira com esterilidade por causa deste erro. Minha esposa, minhas filhas, minhas servas, todas estão estéreis por causa de Sara. Que mal fiz eu? Aí Abraão conta de novo: não, sabe como é que é, né? Aquela historinha, sabe? Todo mundo que conta a minha verdade, quando ele vai confessar a verdade por inteiro, vai contar, ele vai: não, sabe como é, né? Sabe como é? Eu tinha medo de você me matar. Deixa eu falar uma coisa para você. Como filho de Deus, nós não podemos viver mais com medo. Amém? Medo é uma qualidade que não serve para filho de Deus. Medo é uma coisa para escravo. Escravo vive com medo. E pessoas com medo fazem coisas horríveis por causa do medo. Por medo mata, por medo foge, por medo briga, por medo rouba e etc. Por medo mente. Uma das maiores coisas que o medo faz é a mentira. Quem entende isso? A mentira ou meia verdade. O ambiente de reino não tem meia verdade, ele tem a verdade por inteira.
Porque num ambiente de reino de Deus, meia-verdade se torna mentira, irmão. Porque meia-verdade, ela está escondendo algo. E filho de Deus não esconde nada. Amém? E o mais interessante é que o rei faz uma aliança com Abraão e fala assim, ó, Abraão, tem tudo para você, está tudo aí, vou te dar uns negócios aqui, por favor, nunca mais não nos faça isso. Rapaz, tenha liberdade na nossa terra, rapaz, faça o que você quiser, e olha, nós queremos ficar aqui. E por isso Deus curou o rei e curou a sua família que estava estéril. E Abraão continua a sua caminhada ali naquela terra. Deus abençoa Abraão muito, prospera Abraão demais. Abraão se tornou um dos homens mais ricos daquela terra. E o que aconteceu? A promessa veio, o filho veio. Passados-se uns tempos, veio quando Abraão já estava bem novinho de idade, né? Apenas 100, pastor Paulo? Apenas 100 anos de idade. Abraão foi pai de Isaac. Passado-se um tempo, Sara morre. E aí, aqui que eu quero que você se alimente hoje. Sara morre. Abraão chora pela morte de Sara. Isaac fica triste, vai para um canto. Mas pessoas que carregam o reino de Deus, elas transformam o ambiente, querido. Quem carrega o reino de Deus é transformador de ambiente. Quando Abraão chega para pedir um lugar para sepultar Sara, a primeira coisa que as pessoas falam dele é: Abraão, tu és um príncipe de Deus entre nós. Você consegue entender? As pessoas não falam: tu és um príncipe da terra de Canaã, tu és um príncipe de Ur, de onde você saiu. O que falaram para Abraão é: tu és um príncipe de Deus entre nós. Sabe o que eu quero pegar aqui com você? Quem carrega o reino transforma o ambiente. Ou seja, aquilo que nós carregamos revela quem nós somos. Quem está entendendo comigo? Sabe por que as pessoas chegaram para Abraão e falaram: ei, Abraão, você é um príncipe dos deuses entre nós? Simplesmente porque elas entenderam que o que ele carregava era do alto, era de cima e era um reino. Ele não carregava algo que fosse imaterial ou material ou concreto da terra. Ele carregava uma coisa eterna. O que entenderam de Abraão? Esse é um homem que carrega um princípio eterno. Ele é príncipe do Deus. Ele é príncipe de Deus. E é sobre isso que eu quero falar com você aqui hoje, querido. Porque nós, como igreja, nós precisamos entender o que nós carregamos. E como igreja, nós precisamos entender que o que nós carregamos será o que nós revelaremos. Ou seja, não vai precisar eu falar que eu sou do reino. Quem está entendendo? Não precisa eu chegar e falar assim: eu sou do reino, eu tenho visão de reino, eu foco no reino. Não vai precisar eu falar. Sabe por quê? Porque o que eu carrego vai revelar aquilo que eu tenho. Amém? Aquilo que nós carregamos nos revelará. Abraão não ficou falando para ninguém: ó, eu sirvo a Deus, eu sou filho do Deus Altíssimo. Simplesmente aquilo que ele fez todo o tempo ali, todo o tempo, revelou quem ele era. É tão interessante estudar sobre a vida de Abraão e entender o que Abraão tinha em Deus e não nas pessoas. Abraão era um homem, irmão, que tinha muita posse. Imagina um cara rico dessa terra aqui. Pensa num cara rico aí.
Abraão era muito mais desse cara que você está imaginando. É lógico que a riqueza daquela época não é riqueza igual a hoje. A riqueza daquela época era você ter animais, era você ter ouro, era você ter tendas, posses, terra. Hoje a riqueza está muito mais em ações, carros, aviões. Mas Abraão era um cara muito rico e muito próspero. E sabe de uma coisa? Aonde Abraão passava, prosperava. Estava em seca, mas a terra de Abraão não estava. Então, ou seja, Abraão, além de abençoar o local, ele empregava muita gente nas suas terras. Então, Abraão era um empreendedor do reino. Mas o que eu quero falar para você nessa noite? O que você tem carregado? Porque o que você carregar vai te revelar. E é tão interessante que Abraão, ele carregava uma tremenda fome por Deus e uma fé inabalável em Deus. Você consegue entender por que lá em Hebreus, abra comigo a tua Bíblia em Hebreus 11. Abra comigo a tua Bíblia, Hebreus 11. Hoje nós vamos comer um pouquinho aqui da palavra de Deus, de você entender o que você carrega. Shekalabassoriandalamanai. Seja exaltado, exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado, Senhor Deus. Versículo 8, 11 e 8. Pela fé, Abraão, quando convocado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança. Embora não soubesse para onde estava sendo dirigido. Mediante a fé, peregrinou na terra prometida como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas, assim como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porquanto guardava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Por meio da fé, da mesma forma, a própria Sara recebeu poder para gerar filhos, ainda que estéril e avançada em idade, porque considerou digno aquele que lhe havia feito a promessa. Sendo assim, daquele homem já sem virilidade, nasceu uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu e incontável como os grãos de areia à beira do mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem ter recebido o que havia sido prometido. Contudo, viram de longe e à distância o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Versículo 17. Pela fé, Abraão, no tempo em que Deus o expôs à prova, ofereceu-lhe Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava mesmo a ponto de sacrificar seu unigênito. Ainda que Deus lhe tivesse prometido por intermédio de Isaque, sua descendência será estabelecida. Porquanto acreditou que Deus era suficientemente poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, e simbolicamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. O cara era um cara tão alinhado na fé. Aí você fala, pastor, o senhor acabou de falar de 2 erros que ele cometeu. Ele cometeu 2 erros que foram reparados. Com o faraó ele reparou e pediu desculpa. Com Abimeleque ele reparou, e se você for ver lá, ele deu os animais, deu os cordeiros, falou assim, ó, aqui está aqui a nossa aliança, e eu não mais esconderei nada de você. E por ele não esconder nada de Abimeleque, o que o Senhor falou para ele, agora a tua geração
vai ser próspera. Ou seja, Abimeleque também, além do Senhor, Abimeleque também falou, pode ficar na minha terra o quanto você quiser. E aí chega o tempo de Isaac. A palavra fala que Abraão foi pai de Isaac sem ter virilidade. Você consegue entender isso? A palavra fala que Sara concebeu um filho de Abraão sem ter virilidade. Não tinha Viagra, irmão. Só foi coisa santa. Só foi o Senhor quem fez. Eu começo a imaginar na minha cabeça que Abraão tinha assim, ó, se o Senhor falou que Isaac, que eu vou ter um filho, eu vou tentar. Amém? Ele não ficou esperando vir de cegonha. Ele falou, não, eu vou tentar, eu vou trabalhar, eu vou praticar. Mesmo sem virilidade. E a igreja hoje é uma igreja que não tem filhos porque ela não trabalha. É uma igreja que perdeu a virilidade e não acredita que o Senhor pode restaurar ela. Amém? Mas o ponto interessante dessa história é que Abraão carregava dentro dele Deus. E por ele carregar, as pessoas entendiam o que Deus falava para ele. Por isso que quando ele chega para esse povo, o povo fala assim, ei Abraão, tu és um príncipe do Deus eterno. Ou seja, você é um príncipe de um reino que não é dessa terra. Nós tivemos medo de você achando que você era um reino terreno. Mas o teu reino não é dessa terra. E quando Abraão leva Isaac para ser sacrificado, a palavra fala que Abraão não hesitou em levar Isaac. Espera aí. Como que nós vamos entender isso, irmão? Só quem tem o reino pode entender essas loucuras. Deus pede o filho que o Senhor tinha dado para ele, que prometeria para ele que era o filho da herança. Fala uma coisa para mim, o cara já não é viril mais, está com mais de 100 anos, tem um filho e depois Deus fala assim, vem que traz seu filho, eu vou matar seu filho, você vai matar ele e vai oferecer a mim. Espera aí, aonde está a promessa de Deus para a minha vida? Qualquer um que tem uma mente pastoral, fica imaginando isso. Aonde está a promessa de Deus para a minha vida? Sabe, Deus deu Isaac para muita gente. Mas Deus está pedindo o Isaac de volta e ninguém tem coragem de sacrificar o Isaac. Deus deu o Isaac para muitas pessoas. Mas na hora que ele pede o Isaac de novo, você fala, não, o Senhor me deu, agora é meu, não é teu mais. Agora Abraão era um cara tão doido, irmão. Eu vou provar para você que era tão doido. Ele já sabia que ele ia levar Isaac para sacrificar e ia descer com Isaac. Eu te provo isso. Que Abraão, quando o Senhor pediu pediu Isaac para ele, ele já sabia que ele ia subir com Isaac para sacrificar, que ele ia sacrificar Isaac, ia matar Isaac, mas ele ia descer com Isaac de novo. Pastor, o senhor está maluco. Palavras de Abraão. Palavras de Abraão. 22:5 de Gênesis. Volta lá, 22:5 de Gênesis. Reino é muito mais intenso, irmão. O reino é muito mais intenso. Não dá para nós vivermos a mesma vidinha. Olha aí, 22:5 de Gênesis, que diz? Abraão ordenou a seus servos, permanecei aqui com o jumento. Eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Quem entendeu aí? Bíblia, lê aqui comigo. Abraão não tinha sacrificado o menino ainda, mas estava subindo para sacrificar. Olha o que Abraão falou. Deus não tinha falado para Abraão que ia dar um cordeiro para ele. Deus só tinha pedido o menino. Olha o que Abraão fala para os seus servos. Fiquem aqui. Eu e o menino vamos subir lá. Vamos adorar. E depois de adorar, nós voltaremos. Sabe por quê? Porque pai não sacrifica filho, querido.
Pai que é pai não mata filho. Pai nenhum mata filho. Se está matando filho porque não é pai. Se está matando filho porque não é pai. Abraão tinha certeza que ia voltar com Isaac. E é tão interessante que no caminho que ele está subindo com Isaac, ele fala assim: Isaac, você leva a lenha e eu vou levar a brasa. Você leva a lenha, eu vou levar a brasa. Porque quem apresenta adoração tem que levar a brasa, irmão. O fogo ele não começa sem brasa, o fogo ele começa na brasa. Então quando você apresenta adoração, você é uma brasa queimando. Quando você apresenta adoração, você é a brasa que toca nos gravetos na lenha e bota fogo na lenha no altar. Então quando nós viemos para um ambiente e entendemos o que nós estamos fazendo, nós somos como brasas, acendendo sobre as lenhas, para mudar um ambiente, mudar uma geração. Deixa eu falar uma coisa para você: não tenha medo de adorar, não tenha medo de se consagrar, não tenha medo de ir para o altar com o seu pai. Quem está entendendo? Seu pai não vai te matar. Ele está lá com uma faquinha. Ele está lá com uma faquinha para te cortar. Ele está lá com uma faquinha para te sangrar. Mas ele sabe que depois que ele vai voltar da adoração, vai voltar você e seu pai junto voltando da adoração. Servo não sobe para adorar, só sobe filho e o pai. Os servos não puderam subir naquele monte, ficou lá embaixo. Mas o filho e o pai, sabe por quê? Porque revelações de Deus não são para servos, são de pais a filhos. Servos não entendem as revelações. Servos nunca vão entender as revelações que Deus está dando. Servos nunca vão entender o porquê que Deus está pedindo para mover. Servos nunca vão entender o porquê que Deus está pedindo para caminhar para outro lugar. Servos vão ficar em algum lugar esperando. Essa semana me fizeram um lamento, que tem saudade de quando algum lugar andava a 100 por hora. Porque hoje só anda a 40 por hora. Tem saudade daquele tempo que aquela casa andava a 100 por hora. Aí a resposta que eu tive foi: aquilo foi um tempo profético para aquela casa, ninguém de nós fizemos aquilo, foi Deus fazendo. E quem não andou a 100 por hora porque não entendeu e não conseguiu caminhar, e agora não adianta mais. A nuvem moveu, ela está movendo, e não adianta se lamentar. Tinha que subir para adorar, mas não conseguiu subir para adorar porque era servo. Os filhos conseguiram subir para adorar. E filhos, eles carregam o reino, querido. O que Abraão carregava aqui era o reino. Era por isso que quando ele estava lá, aquela geração falou assim: ó, pode escolher o melhor lugar da terra para você sepultar a sua senhora, porque você é um príncipe do Deus Altíssimo. E príncipe, querido, ele anda em regiões mais altas. Aqui eu estou falando com um monte de príncipe do rei aqui, que carregam um reino dentro. E este reino de justiça e fidelidade, como nós acabamos de louvar, é o que vai revelar no seu proceder, no seu agir, nos seus negócios, aonde você colocar a mão. Por que Abraão era próximo? Porque ele era um homem correto em tudo que fazia. Ele não era desleal nos seus negócios. Cara, Abraão era um cara muito maluco. Abraão, quando foi salvar Ló, aliás, quando ele veio da matança dos reis, que ele salvou Ló lá, aí vem de encontro dele quem? Melquisedeque. Qual é a primeira coisa que Abraão faz para Melquisedeque? Tu és o sacerdote do Deus Altíssimo, está aqui meu dízimo. Não tinha como um cara desse não ser fiel. Ele reconhecia quem era do céu. E a palavra fala que Melquisedeque era um sacerdote, sem genealogia, sem princípio de dias e sem fim. Abraão chega lá, está aqui, ó, meu dízimo, estamos com o Senhor, me abençoa aqui, porque eu estou com o Pai. E a palavra fala que Jesus, nosso mestre,
é sacerdote não segundo a Levi, mas segundo a Melquisedeque. Segundo a ordem de Melquisedeque. Segundo a ordem que Abraão lá atrás queimou no Senhor e entendeu. Aqui tem um homem, aqui tem um sacerdote santo de Deus. Nós não queremos entrar aqui em quem era Melquisedeque. Se nós formos entrar em quem era Melquisedeque, você vai viajar e você descobrir quem era Melquisedeque. Então Abraão era um homem que tinha Deus face a face com ele, tinha Deus dentro dele, ele carregava ele. E esse é contigo. Quando você olha para Abraão, você vê Cristo através do seu filho Isaac. Então não dá para a gente falar de Abraão e não entender, querido, e não entender Cristo na vida de Abraão. O plano de Deus lá atrás, não dá para entender outra coisa a não ser isso. Quando nós olhamos Abraão protegendo Isaac, quando ele fala para o seu servo, vai lá na terra dos meus pais, porque nessa terra não tem ninguém para casar com meu filho, e eu preciso que você vá lá na terra dos meus pais, busque uma mulher para o meu filho que seja da minha geração. E aí ele fala assim, aí o servo dele fala, mas e se ninguém quiser vir aqui? Eu posso escolher alguém dessa terra aqui mesmo, para o meu filho, para o teu filho? Aí Abraão fala, pelo amor de Deus, não escolha ninguém daqui. Ah, então eu levo ele para lá, pelo amor de Deus, não leva para lá também não, porque de lá nós saímos, porque Deus nos deu uma palavra. E se Deus deu uma palavra para mim, que nossa geração seria próspera na terra, meu filho não vai voltar para lá da onde que o Senhor pediu para mim sair. Quem está entendendo? A promessa que o pai recebe, ela se estende aos filhos. E o pai luta para proteger o filho. Então a primeira coisa que Abraão fez assim, ó, eu não quero que o meu filho volte para lá. Por favor, vai lá e traga uma mulher. E eu já te abençoo e vai vir uma mulher. Aí tem a história de Rebeca. Mas a luta de Abraão por proteger Isaac. Gênesis 24:6, você vai ver isso. Mas o mais interessante é que a igreja, ela representa, pegando aí Sara, aliás, Rebeca com Isaac, você pode pegar que a igreja é a esposa, que vem da família do próprio Deus, quando o Senhor formou. Então, Rebeca era da mesma família de Abraão, era filha do irmão de Abraão. Então, até nisso o Senhor proveu, e Abraão queria, eu quero que seja da minha linhagem. Quando Rebeca foi casar com seu filho Isaac, quando Abraão pediu para o servo ir lá escolher, ele escolheu quem? Rebeca, que era da linhagem, da mesma família. Ele falou assim, o Senhor me abençoou, porque na minha oração, o Senhor proveu para essa moça que é filha do irmão do meu Senhor, e agora eu posso levá-la e casar com o filho do meu Senhor. Então assim, no princípio, se você for entender, lá no princípio, que o plano de Deus era formar uma família, e sempre foi formar uma família, desde Adão e Eva, e agora ele pega a igreja, que é a família dele, e através do Espírito Santo convence a igreja para casar com Jesus. Você está entendendo? Convence a igreja para casar com Jesus, que é o filho do Pai. Então eu vejo o pai, Abraão, eu vejo Jesus em Isaac, eu vejo a igreja em Rebeca, e eu vejo o Espírito Santo naquele servo que conduziu a fazer tudo. Não tem como a gente olhar a Bíblia sem esse olhar de olhando para Cristo. Toda a Bíblia ela reflete. Então nós estamos num paralelo de um casamento. Eu já me considero casado com Cristo. A igreja já está casada com Cristo. Nós já estamos fazendo aquilo que Cristo quer. Já me considero nesse paralelo. Que o Espírito já está trazendo isso. Mas se eu não entender o que eu carrego, eu vou ter que sempre ter necessidade de ficar falando para as pessoas que eu sou do reino. Ou eu vou ter sempre necessidade de falar para as pessoas o que eu faço, o que eu deixo de fazer.
E Abraão, ele não falava, ele apenas fazia. E por ele fazer e manifestar o que estava dentro dele, as pessoas o reconheceram. Amém? Então deixa eu falar uma coisa para você, querido. Essa estrutura é apenas uma estrutura. Se nós não manifestarmos o que tem dentro de nós, essa estrutura não vai manifestar nada. Amém? Essa estrutura não vai manifestar nada. Se nós não adorarmos ao Senhor, essas paredes não vão adorar ao Senhor. Se nós não sairmos na rua para manifestarmos o reino, essas paredes não vão sair. Se nós não formos lá fora e mostrarmos para as pessoas lá de fora que o Senhor habita dentro de nós, que nós temos um reino perpétuo e inabalável, de Lucas, que diz em Lucas que já está dentro de nós, Lucas 17 ou 19, se não me engano, já está dentro de nós. E nós não manifestarmos isso em ações, em atitudes, nada vai mudar nessa terra. Nós somos uma geração de influenciadores. Abraão era um homem influenciador. Onde ele andava, ele influenciava. E influenciadores só conseguem influenciar com aquilo que ele tem dentro, irmão. Nenhum influenciador consegue influenciar se ele não tem nada de dentro para fora para influenciar. Os maiores líderes e os maiores influenciadores da terra são homens que extraem coisas de si para as pessoas, ou de dentro para fora. Nós somos o príncipe do Deus vivo. Nós representamos o rei aqui na terra. Nós apresentamos um reino aqui na terra. E a palavra que fica para nós hoje: o que nós temos revelado? O que nós temos revelado? Nós só vamos revelar aquilo que está dentro de nós. Então esse é o melhor momento, o melhor cenário da igreja para a igreja analisar. Esse é o melhor cenário da igreja, para a igreja poder entender que para que Cristo seja o centro da minha vida e que para Ele seja o governo da minha vida, eu preciso deixar que Ele seja toda a minha vida. Eu não posso ser mais uma marionete de um sistema, mas eu tenho que ser a luva do Espírito Santo. Amém? A luva, ela só é movida quando a mão move. Então eu tenho que ser essa luva do Espírito Santo. Eu ser a luva, sem o Espírito Santo ela fica parada. Com o Espírito Santo ela move. E quando eu entendo isso, irmão, eu deixo de ser uma igreja fantástica para se tornar uma igreja autêntica. Sabe de uma coisa? Manifestar o que eu tenho dentro é ser autêntico e não fantástico. Porque aos nossos olhos a gente tem ideias erradas do que é uma igreja fantástica. E todos nós sabemos fazer uma igreja fantástica. Todos nós sabemos ter uma igreja fantástica. Mas o Pai ele não deseja uma igreja fantástica. O Pai ele deseja uma igreja autêntica. A igreja autêntica é aquela que cuida dos órfãos, das viúvas. A igreja autêntica é aquela que sabe que precisa se entregar para o Senhor. E não dá para ficar contando meia verdade mais. A igreja autêntica é aquela que está cansada de andar por meia verdade. Ela quer andar pela verdade inteira, porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Chegou-se o tempo de nós sermos fantásticos, mas estamos entrando num tempo de nós sermos autênticos, irmão. O Senhor tem preparado a minha vida, a tua vida, para que nós sejamos autênticos no reino de Deus. Sabe o que é ser autêntico, querido? É quando nós chegamos num ambiente, a glória do Senhor chega primeiro. Quando nós chegamos numa cidade, a glória do Senhor chega primeiro. Quando nós chegamos numa rua, a glória do Senhor chega primeiro. Mas essa autenticidade, ela tem que ser gerada em nós, através de uns princípios cumpridos.
Vai chegar o tempo, querido, de você entender, de você abandonar uma mente pastoral para viver uma mente apostólica. Abraão não era pastoral, irmão. Abraão era apostólico, um homem de sofrimento, um homem que mudou, ouvia a voz do Senhor e continuava ouvindo a voz do Senhor. Sabe por que Abraão tinha certeza que Isaac descia com ele? Porque ele continuava ouvindo a voz do Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você. Quantos querem receber muito de Deus? Quantos querem receber muito de Deus? Deus só vai poder dar para você quando você puder dar para Ele. Deus não vai conseguir dar nada para você que você não tenha liberado para Ele. Sabe por que Deus prosperou a vida de Isaac através de Abraão? Porque Abraão deu Isaac. Deus deu Isaac para Abraão. E Abraão falou assim: está aqui, pai, é teu de volta. O Senhor me deu e o Senhor leva. Mas eu sei, e eu creio na tua palavra. Eu creio na tua palavra. Abraão falou que ia descer junto porque ele tinha uma palavra. Quantos de nós desistimos da palavra que Deus tem para nós? Porque nós não somos homens ainda que manifestamos o Senhor de dentro para fora. Para manifestar o Senhor de dentro para fora, nós temos que crer na palavra e andar nessa palavra. Abraão continuou andando nessa palavra. E o Senhor falou para ele: através de Isaac, ele será o filho que eu concederei a você todas as nações da terra. E todas as nações da terra se voltarão a você por causa de Isaac. Você acha que ele ficou com meia dúvida? Eu vou matar Isaac lá, e já era tudo que Deus falou para mim. Tem muita gente falando assim. Deus abençoa, Deus faz tudo, e quando Deus fala assim: eu quero o Isaac, aí você fala: pera, Senhor, mas como? O Senhor prometeu que esse Isaac era a minha promessa, e agora o Senhor quer minha promessa? O Senhor está falando assim: eu quero Isaac. Abraão não tinha meia conversa, irmão. Abraão não tinha meia conversa. Ele falou: tá bom, Senhor, o Senhor quer, eu vou levar lá, mas eu vou descer com ele. Já falou para o servo: espera a gente aqui, nós vamos adorar e a gente volta. Você está subindo para o altar do sacrifício chorando, ou você já está subindo crendo? Você está subindo chorando, ou você está subindo crendo? E quando Abraão entendeu que não existia meia-verdade mais na vida dele, quando Abraão entendeu que a meia-verdade tinha caído por terra, ele foi lá para os caras: fica aqui, que nós vamos subir e nós vamos descer, porque não tinha mais meia-verdade. Sabe por quê? Porque quando ele descesse, ele sabia que ele teria que descer com Isaac, porque se ele descesse sozinho, o que ele ia falar para os seus servos? Outra meia-verdade? Foi Deus que matou ele, Deus deu, Deus matou. Não, querido, ele sabia, ele ia subir, ele ia descer, ia contar uma verdade inteira, dizendo assim: ó, nós fomos, sacrificamos, o Senhor Isaac, e adoramos e descemos. Homem que tem identidade apostólica, não identidade pastoral. Se Abraão tivesse uma identidade pastoral, ele ia ficar chorando na hora que ele subiu. Senhor, pelo amor de Deus, misericórdia. Como é que o Senhor faz isso comigo? Que adianta dar um filho na velhice para depois matar? Que adianta me dar uma bênção para depois tirar? Deus só quer saber aonde Ele pode ir com você, querido. Deus só quer saber o quanto que você tem é dele. Só isso. O quanto que você tem é dele. Era isso que o Senhor estava falando para Abraão. Abraão, você ama Isaac, não ama? Eu quero saber se você me ama também. Eu te dei ele, quero saber se você tem capacidade de me dar ele. Querido, nós temos uma palavra, nós temos que mover nesta palavra. Mas vai chegar confrontos de Deus para a sua vida, que Ele vai falar para você: eu quero. Aí você fala: não é possível, eu quero. Aí você fala: não é possível, eu quero. Aí quando você dá, ele fala: não quero mais. Por quê? Porque você já provou para Ele que você já ia dar. Você já provou que o seu coração é dele, que a sua mente é dele, que a sua vida é dele.
Então deixa eu falar para você, nem tudo que Deus está te pedindo, Ele quer tirar de você. Nem tudo que Deus está pedindo para você, Ele quer tirar de você. Ele só quer dobrar em você. Ele só quer te levar a um nível maior de apostólico. Um nível maior. Quer levar você a um nível maior no apostólico e no profético. Ele quer te ensinar a caminhar. Imagina a experiência daquele menino que estava sendo discipulado pelo teu pai. Imagine a experiência daquele menino que estava sendo discipulado pelo teu pai. Quem consegue compreender comigo isso? Quem cresceu ali? Foi Abraão ou foi Isaac que cresceu nessa experiência? Sabe por quê? Porque pai dá destino. Quando Abraão sobe, deita o menino. E no meio do caminho o menino começa a perguntar, antes de deitar, começa: pai, estou vendo tudo aqui, mas cadê o cordeiro? Aí Abraão vai: calma filho, o Senhor vai prover. E o moleque já não era bobo nem nada, falou assim: já vi que eu já era. Já vi que eu perdi. Foi para mim agora, eu sou o cordeiro. Tá bom. E o menino sobe com o pai. E o pai ensina que o Senhor é o Senhor que provê, que o Senhor é o Senhor que sustenta, que o Senhor é o Senhor da geração, que o Senhor é aquele que prometeu para ele que as estrelas do céu seria a sua geração. Maior do que isso, pode contar, conta. Conta, vai ser maior a sua geração. E o menino sobe com o pai. O menino vê o pai pronto para sacrificá-lo. Daqui a pouco o menino ouve o anjo junto com o pai falando assim: Abraão, não sacrifica o menino, porque eu sei que você tem amor a mim. Aí daqui a pouco o menino vê lá um cordeiro berrando lá, enganchado com as suas lãs, no meio das folhagens ou das árvores. Quem cresceu ali, Abraão ou Isaac? Abraão já tinha experiência com Deus de sobra, irmão. Quem cresceu foi o filho. Deixa eu falar para você. Deus sempre vai pedir coisas ousadas para o teu pai espiritual. E você vai estar no meio do caminho. E sabe por que Deus vai pedir coisas pesadas e ousadas para o teu pai espiritual? Porque você precisa crescer. Amém? Deus coloca o teu pai para fazer coisas ousadas e pesadas para que você cresça. Então Abraão estava ensinando aquele menino Isaac a crescer. Não, você não é um menino mais, cara, você já está virando um homem. Ruios, maduro. Vamos comigo. É com você. Eu falo com Deus face a face, eu quero que você fale agora. Eu conheço Deus face a face, agora eu quero que você conheça. Cara, quando você for orar ao Senhor, você vai saber quem que é o Deus do teu pai. Você vai saber que o teu pai teve uma promessa, teve uma palavra lá atrás. Saiu de Ur e caminhou para Canaã. E Canaã é uma terra que hoje nós habitamos em tendas. Mas essa terra será nossa. E ó, deixa eu falar para você, tem tanta gente em Canaã, tanto perverso. Ao lado de Canaã tem Sodoma, tem tudo. Mas essa terra será nossa. Cara, você consegue entender isso? Abraão falando para Isaac isso. Isso só vai se cumprir lá com Moisés. Você consegue entender isso ou não? Mas o que o pai de Isaac deu de destino a Isaac, cara, acabou. Se Abraão não fosse um pai de destino, Isaac ia parar para que o pai dele ia morrer. Vai, esquece esse negócio aí. Aí nasce de Isaac os seus filhos, Jacó e Esaú. E Isaac começa a ensinar: ó, nós somos de um povo, que nós temos que influenciar a terra. Sabe por quê? Porque a promessa lá para o nosso pai é que nós teremos uma nação de grande influência na terra. Uma nação de influenciadores. Uma nação que será numerosa em fidelidade, justiça e direito. Aí seus filhos já começam a ficar assim. Mas seus filhos não veem. Isaac começa a prosperar mais do que Abraão naquela terra. Até que vem o mesmo rei
que abençoou seu pai e falou assim, nós gostamos de você, mas você está ficando muito poderoso, sai fora da nossa terra, senão você vai engolir a gente. Aí Isaac tem que ir mais para um cantinho, porque começou a ser próspero. Sabe por quê? Porque a palavra do pai, o crescimento lá da adoração, lá no monte da adoração, que Abraão subiu com Isaac, que Isaac contemplou e adorou o Senhor, lá foi o crescimento de Isaac. E aí ele chega a seus filhos, Jacó e Esaú. Aí você já conhece a história. Aí Jacó tem mais filhos. Aí um dos filhos de Jacó é o cara que vai lá para o Egito, chega no Egito, governa o Egito. Traz seu pai de volta, não vamos entrar na história. Você consegue entender o que andar pela verdade te faz? Andar pela verdade não te faz ficar chorando, te faz andar pelo propósito. Cara, quando eu olho para Isaac, eu falo assim, cara, esses caras não eram doidos. Esses caras não estavam vendo, mas eles estavam caminhando por uma palavra. E cara que caminha por uma palavra não é fraco. Cara que caminha por uma palavra não é pastoral. Quantas das vezes nós estamos caminhando aí, nada acontece. Você consegue entender que Isaac não viu o conquistar de Canaã? Você consegue entender que Jacó também não viu o conquistar de Canaã? Você consegue entender que José também não viu conquistar de Canaã, mas os caras continuavam andando por uma palavra, porque o Senhor tinha os direcionado por uma palavra. Os caras não eram pastorais, os caras eram apostólicos. Não, nós não vamos desistir desta palavra. Nós temos uma palavra. Nós temos uma palavra, nós temos uma palavra, nós temos uma palavra. E aquilo ali foi de geração a geração, ó. Nós temos uma palavra, nós temos uma palavra, nós temos uma palavra. Todo mundo que olhava aquele povo é doido, não mexe com aquele povo. Aonde eles passam, eles vencem. É um grupo de pequenas pessoas que vencem todo mundo, porque eles são um povo do Deus vivo. Cara, Israel não era conhecido na terra por Israel, eles eram conhecidos pelo povo do Deus vivo, pelo exército do Deus vivo. Todas as nações da terra temiam Israel. Quando Israel saiu do Egito como escravo, irmão, e foi perambular no deserto por onde eles passavam, e as nações que vinham contra eles venciam. Como que uma nação de escravo conseguia vencer uma outra nação que estava muito mais preparada? Simplesmente porque eles tinham uma palavra. E quem tem uma palavra não arreda o pé dela. Igreja que tem uma palavra não arreda o pé dela. A nossa palavra não está nesse templo. A nossa palavra está nesta terra. A tua palavra não está no templo. Porque templo sou eu, a casa de Deus sou eu. Nós temos uma palavra. E se nós começarmos a manifestar o que está dentro de nós, nós revelaremos quem nós somos. Eu nunca vi Abraão dizendo assim, eu sou um príncipe. Eu sou um... Não, Abraão chegava, eu sou Abraão, tal. Quem revelou ele? As pessoas, aí Abraão, você é um príncipe de Deus. Você é um príncipe de Deus entre nós. É um prazer ter você no nosso meio, Abraão. Você consegue entender? Faça com você uma análise. As pessoas têm que começar a falar para você assim, é um prazer você estar no nosso meio. Quando você está no nosso meio, algo acontece de diferente. Quando você está junto da gente, algo tem acontecido de diferente. Receba isso para você hoje. Você é um influenciador de ambiente, irmão. O ambiente está numa treva pura quando você chega. Aquele ambiente de contenda, de briga, de ódio, de inveja, de fofoca. Ele vai ser influenciado pelos princípios que estão dentro de você. Se eu sou um influenciador de ambiente, igual Abraão era, quando eu chegar no lugar, o que vai reger é os princípios que estão dentro de mim. Amém? Os princípios do reino que estão dentro de você vai influenciar aquele ambiente. Quem crê nisso? Você é um influenciador de ambiente, porque você carrega um reino. Algumas dicas que eu deixei para você nessa noite. Não seja um homem de meia verdade, nem uma mulher de meia verdade.
Porque enquanto você andar em meia verdade, você não vai influenciar ambiente nenhum. Aliás, você vai prejudicar o ambiente. Abraão, ele não melhorou o ambiente, ele prejudicou quando ele estava com meia verdade. Ele quase deixou o rei estéril e a sua família toda. Quando ele contou a verdade, o negócio começa a andar. As pessoas chegam até ele e falam assim: você é um príncipe de Deus no nosso meio. Querido, aonde você chegar, você vai chegar como um príncipe e vai sair como um príncipe de Deus. Você vai chegar contando a verdade e vai sair contando a verdade por inteiro. Você vai chegar liberando os princípios de Deus e vai sair liberando os princípios de Deus. Você vai sair e vai deixar pessoas adorando. Você vai entrar num lugar de guerra, vai transformar aquele lugar num lugar de adoração e vai sair e vai deixar adoradores. Vai entrar num lugar de prostituição, vai transformar aquelas pessoas e vai deixar adoradores. Vai entrar num lugar de roubo, vai transformar aquele ambiente, vai influenciar e vai deixar adoradores. Vai entrar num lugar aonde a mentira reina, você vai estabelecer a verdade, vai influenciar aquele ambiente e vai deixar adoradores. Se você entende isso, fica de pé comigo nessa noite, querido. Você é um influenciador. E sabe, você é um príncipe de um reino eterno, de um reino inabalável. Um reino onde a justiça ela governa, onde o direito governa, onde a verdade governa. Um reino onde a tua casa ela vai ser acima das outras casas, não em riquezas materiais, mas sim em princípios celestiais, princípios eternos, não que terrenos, princípios eternos. Você é um influenciador